Bom, pessoal, então, conforme a gente falou, estamos falando, né? A ideia é que a gente faça uma interação, que a gente faça um fórum mesmo, mais no sentido de trocarmos ideias e depois tentarmos fazer um fechamento sobre cada tópico e ouvir muito, né? Trocar mesmo, né? Ouvir a experiência de vocês e contar um pouquinho da nossa. Então, a ideia é que o fórum seja dividido em duas etapas. Numa primeira etapa, nós vamos discutir um pouquinho sobre as formas de avaliação, na residência, especificamente na residência de gastroenterologia, né? Então, tentar entender que formas que a gente tem de avaliar, que formas que a gente conhece de avaliar o nosso residente e lembrar que essa avaliação ela está sendo, ela tá, nós estamos precisando torná-la mais de forma mais registrada, de forma mais numérica, né? O MEC tem nos cobrado isso de forma mais objetiva, né? Uma coisa que muitas vezes no passado foi feita de forma subjetiva, hoje a gente precisa demonstrar essa avaliação, além dela ser extremamente necessária para a gente conhecer como é que está a evolução do nosso residente, ela agora tem que ser numérica e tem que ser demonstrada nas avaliações, nas revisões do MEC, né? Então, a ideia é que nesse primeiro bloco a gente discuta formas de avaliação, formas estruturadas de avaliação, né? Além desse acompanhamento do dia a dia que a gente faz, que formas estruturadas a gente tem de avaliação. Então, nós vamos ser separados em grupos. A professora Penha vai fazer uma introdução no começo, nós vamos ser separados em grupos e vamos discutir nos grupos algumas perguntas motivadoras da discussão nesses tópicos. Depois nós voltamos para o grande grupo, trazendo as conclusões e fazendo ali um fechamento sobre esse tópico. Depois nós teremos um breve intervalo e nós voltaremos discutindo especificamente sobre o teste de progresso em gastroenterologia. Então, nós voltaremos de novo, nós faremos uma introdução breve, seremos separados em grupos novamente e vamos discutir essas perguntas disparadoras sobre se eu utilizo o teste do progresso, se os meus residentes têm feito, se eu tenho utilizado o teste de progresso para acompanhar o progresso do residente, se eu tenho utilizado o teste do progresso para identificar hiatos na formação e estimular o meu serviço a cobrir esses hiatos e de que forma que a gente pode fazer isso. Depois nós voltamos para o grande grupo e fazemos um fechamento. Essa é mais ou menos a dinâmica geral. É, eu acho que esperamos que todos possam participar e participar ativamente, porque eu acho que é isso que vai enriquecer o nosso encontro, né? Doutor Áureo já está aí? Já tinha caído, né, professor? Desculpa aí, é o seguinte, a minha presença aqui, ela se dá porque, na condição de presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia e preceptor há 40 anos, desde 1986, também, né, na Santa Casa e professor lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu tenho o máximo prazer de poder acompanhar e ver o trabalho que a federação vem fazendo já ao longo dos anos, mas cada vez mais aperfeiçoado. E aí eu queria cumprimentar o diretor de ensino, nosso amigo Américo de Oliveira, a Abadia, que coordena a comissão por esse trabalho maravilhoso, a Penha, o Iri Gracim, a Alessandra, a Luciana, o Jorge Guedes, o João Frinho, todos que vêm contribuindo muito aí para que a FBG possa cumprir com o seu papel, que é de formação, aperfeiçoamento e manutenção, né, dos colegas com a atualização continuada que a gente faz também e temos feito com excelência. Então, fica aqui muito explicitado, né, de que essa comissão pode contar, continuar contando com a diretoria da FBG, que apoia integralmente esse fórum e todas as iniciativas que estão sendo desenvolvidas. Eu espero que um dia a gente, inclusive com o teste do progresso,
possa estar premiando aqueles que são, né, qualificados já com o título, que a gente não precise chegar lá na frente e repetir a prova de título. Então, se a gente tem alguém que tem um teste de progresso, né, adequado com o seu rendimento dentro das normas da FBG, que a gente possa, inclusive, substituir a prova de título por esse acompanhamento aí, sequencial do teste do progresso. Então, é mais registrar o prazer de estar aqui e dizer à comissão e a todos os preceptores que estão aqui presentes que a federação ela tem no seu DNA esse compromisso e ela cada vez mais vai investir para formar melhores gastroenterologistas. Muito obrigado e sucesso no evento. Obrigada, doutor Áureo. Acho que nós estamos bem no horário, né, professora Penha? Acho que nós podemos começar, né? Ótimo, podemos começar. Então, nós vamos para um momento importante, que nós vamos para uma discussão onde que a gente entender como cada um de nós está fazendo as suas avaliações, o que que você acha da sua avaliação, porque a residência médica, ela é um treinamento em serviço, né? Quando ela foi instituída lá no início do século XX, ela era um para um o tempo todo e a formação era dada simplesmente pela aquele discípulo seguir o mestre, né? Hoje a coisa é muito diferente, nós temos vários preceptores, nós temos várias áreas, nós temos que marcar, que verificar. Nos últimos anos, houve um avanço muito grande nas avaliações que foram focadas na graduação. E muitas pessoas queriam trazer exatamente essa avaliação da graduação para a residência médica, o que nem sempre funciona. E novos, novos tipos de avaliações foram testadas na residência médica e algumas mostram que realmente elas são muito importantes. E é sobre isso que a gente vai tentar discutir agora. Nós vamos, para os nossos grupos, falar não só do que eu faço, mas também do que eu gostaria de poder estar fazendo. E é isso que é mais importante de todos nós. E depois nós voltamos para a discussão para verificar. Eu acho que é isso, Abadia. Eu acho que nós podíamos colocar as perguntas disparadoras, professora Penha. Você quer falar um pouquinho das perguntas disparadoras? Depois a gente deixa essas perguntas. Sim. Conseguimos deixar essas perguntas na tela, Caio? Conseguimos sim, doutora. Só aí. Perfeito. Pronto. É. Então, quais são as nossas perguntas disparadoras? O que que nós vamos discutir? Nós teremos 25 minutos para discutir. Então, a primeira coisa, você avalia regularmente os seus residentes? De que forma? Então, o que que a gente pede que vocês, né, que a gente vai discutir isso, como é que a gente tem avaliado? E como, se você avalia, uma coisa é você avaliar e não tá usando o que você considera o mais importante, mas muitas vezes você considera uma coisa que seria muito mais indicada e você não está usando. Então, essa é a segunda pergunta. Quais são as formas de avaliação que você considera a mais indicada para os seus residentes? E você muitas vezes não consegue implementar essa forma que você considera mais indicada. Então, quais são os desafios que para você implantar essa avaliação que você considera a mais ideal, né? A gente vai discutir isso em cada grupo, depois a gente vai trazer para um grupão e vai trazer um pouquinho à luz do que existe dentro da literatura médica que nós temos. Então, essas são as perguntas disparadoras que nós nos grupos teremos pessoas do próprio comissão de ensino e mais os diferentes eh, supervisores aqui presentes. Muito bom. Então, eu acho que a gente pode direcionar, né? Os grupos vão ser formados, a gente vai receber uma mensagem, a gente aceita esse deslocamento para o pequeno grupo dentro do próprio Zoom, e depois, quando for no horário, aqui às 9h05, entre 9 horas e 9h05, a gente volta
para o grande grupo, a gente recebe de novo a mensagem para voltar para o grande grupo e fazermos o fechamento desse tema, né? Vamos lá, então? Pronto, doutores, apareceu para vocês uma mensagem. Até breve. Bom, pessoal, já estamos todos aqui, Caio? Já voltamos todos? Já sim, doutora, podemos começar. Ótimo, ótimo. Então, professora Penha, É que eu vou. Aí, abriu o microfone. Nós estivemos agora em três grupos e discutimos. Então, nós vamos considerar chamar cada um desses grupos. Primeiro, vou chamar o grupo da sala que estava a doutora Luciana, que ela deve ter identificado quem é que vai falar no grupo, né? E, por favor, quem é a pessoa que vai ser o secretário desse grupo poderia colocar para a gente o que foi discutido? Nosso secretário é não menos ninguém do que o professor Jofre, doutora Penha. Ah, então, bem, Então, nós tivemos aqui a presença de serviços de Fortaleza, de Botucatu, de Goiânia, de Vitória e, e de Salvador. Infelizmente, a colega de Salvador precisou se ausentar, mas o que a gente viu de forma geral, que todos os serviços utilizam de uma avaliação contínua e informal, subjetiva, da evolução do comportamento do residente, né? Sobretudo a parte técnica e de habilidade, né? É, do, e que não há uma forma objetiva, padronizada em todos os serviços. Houve a contribuição do HGG de Goiânia, do professor Américo, no sentido de tentar objetivar mais essa avaliação, inclusive utilizando minissecs. Foi discutido também como seria algumas alternativas para objetivar melhor, né, essas avaliações, e foi sugerido, por exemplo, a parte de habilidade, um logbook, né, um registro de atividades, quer seja dos procedimentos ou mesmo de pacientes acompanhados em enfermaria, né, com diagnósticos enfim, isso dá uma visão objetiva do andamento da atividade do residente. Outra coisa que foi discutido é a implementação, né, ou o uso mais objetivo da técnica de preceptoria de 5 minutos, ou de rápida, né, que você parte de um caso específico e vai questionando o residente sobre o determinado assunto, até que você chega num ensinamento genérico e, ao mesmo tempo, você consegue avaliar o grau de conhecimento específico daquele assunto naquele momento. E, por fim, nós lembramos também uma coisa que o aspecto da avaliação do residente cognitiva, que o teste do progresso é uma expectativa grande que ele possa vir a ser um instrumento gerencial objetivo e nacional, né, de todas e o que facilitaria, inclusive, né, essa necessidade formal de avaliação do MEC, como nos instrumentos de avaliação cognitiva. E lembrando, no final, eu acho que a nossa discussão traz a necessidade de se observar e de se avaliar não só a parte cognitiva e de habilidade, mas a parte comportamental, ética, de comportamento, de atitude, junto a paciente, junto a colegas, que isso precisa ser, também ter uma forma de ser avaliado e de ser trabalhado ao longo da residência. Acho que ficamos nisso, e é essa a contribuição do grupo. muito bom, anotado aqui, né? E que situações importantes. Professora Abadia, você estava em outro grupo que não esse, né? eu estava no 3. Quem é secretário do seu grupo? É a doutora Ana Cláudia. Doutora Ana Cláudia, você poderia então passar para nós? Claro. Bom, nosso grupo estava eu, Badia e o Basílio, e basicamente a gente conversou sobre a metodologia de avaliação, e também foi bem interessante, que acho que a gente compartilha de uma
timeline ali, né, da avaliação na residência, que é onde a gente tinha ali uma avaliação subjetiva, mais intuitiva do que uma questão estruturada da avaliação, e hoje, até por exigência do MEC, a gente acaba passando por essa fase de ter uma questão mais estruturada de avaliação dos nossos residentes. Então, basicamente, em comum, a gente tem a avaliação objetiva, cognitiva, através de uma prova de múltipla escolha, né, sempre com caso clínico disparador, ok? Conversamos também sobre o Mini-Sex, que também lá na escola a gente faz a cada 6 meses. Também, até não comentei isso, mas a gente tem também o logbook, a gente avalia o logbook também ao fim de 6 meses, porém, a gente faz de uma forma ainda individualizada, de acordo com a cabeça do supervisor, porque é difícil a gente ter o envolvimento, o engajamento do preceptor, né, da equipe de preceptoria. Nós somos 18 preceptores. É difícil você engajar todo mundo para que participe. Além disso, a gente passa por uma questão, inclusive, de capacitação de preceptoria, né? Tem preceptor que não sabe o que é um Mini-Sex, que não sabe o que é um logbook. Então, assim, a gente tem essa dificuldade também de capacitação, e isso, sem dúvida alguma, seria uma questão para a gente estar trabalhando, mas que viesse também da nossa, vamos dizer assim, de uma forma estruturada via, por exemplo, FBG, porque para que a gente possa ter uniformidade da formação do nosso gastroenterologista. Então, a gente entende, por exemplo, que o OSCE, né, a simulada, seria uma forma de avaliação interessante e bastante rica e potente, porém que ela exige que a gente tenha, antes de implantar um OSCE, uma matriz bem estruturada de competências e habilidades, né, baseada nas EPAs. Então, o que eu preciso minimamente que meu residente saia fazendo, e de uma forma harmônica no Brasil inteiro. A gente fala que no Brasil a gente tem vários Brasis, mas o mínimo ele tem que ser comum a qualquer região, porque obviamente que dependendo da região, da faculdade, enfim, a gente vai ter dificuldades individuais, e que obviamente que aquela habilidade, aquela competência vai ter que ser ajustada para a realidade daquele serviço. Mas o mínimo a gente tem que ter capacidade. Mas até para ter o mínimo, a gente precisa discutir de uma forma harmônica enquanto federação, para que a gente possa ter essas EPAs, né, bem estruturadas dessa forma. Desafios, por exemplo, na implantação de uma estação simulada, de um OSCE, onde a gente idealmente fizesse avaliação dessas EPAs, dessas competências, sem dúvida alguma, são recursos humano, recurso físico, recurso de capacitação mesmo de preceptores, porque eu não consigo sozinha, né, fazer tudo. Então, assim, envolve treinamento de preceptores, engajamento. Então, sem dúvida alguma, isso é uma dificuldade. Como a gente compartilhou aqui, a gente está tentando, eu, a Badia em particular, estamos tentando implantar um curso de capacitação de preceptores, mas é difícil na carga horária você colocar isso, mas seria fundamental. Outra questão que foi levantada no nosso grupo, fundamental ou tão importante quanto todas as outras, é o feedback, né, que a gente dá para os nossos residentes. Uma das perguntas vocês fazem o feedback? Cara, não faço. Porque eu, por exemplo, apliquei uma prova há um mês atrás, até hoje eu não consegui dar feedback. Isso não é feedback, né? Feedback, como a Badia lembrou bem, ele tem que ser imediato. Então, assim, como fazer, implantar o feedback alinhado às avaliações, e que ele seja, de novo, estruturado e que tenha como base a matriz, né, a nossa matriz, as nossas EPAs, e não que ele seja feito de uma forma intuitiva. Não pode ser intuitivo, porque intuitivo cada um faz de um jeito. E o Basílio levantou uma ideia super legal também de avaliação, que é a mentoria, que ele tem essa experiência com os alunos de graduação, mas que eu acho que é absolutamente factível da gente implantar na residência, onde você tem um acompanhamento longitudinal do seu residente. Então, cada preceptor tem lá um número X de residentes, são 12 residentes, cada preceptor teria o seu residente para chamar de seu, né? E que faça esse acompanhamento longitudinal do residente ao longo dos 2 anos, e que faça os ajustes ali necessários nessa jornada. Acho que basicamente foi isso que a gente discutiu. Se a Basílio ou a Badia quiser complementar, por favor, fiquem à vontade.
Perfeito, Ana. Acho que você traduziu a nossa conversa. Obrigada. E o grupo que eu estava, quem vai falar é a Alessandra. É, Então, assim, a gente estava, a gente, doutora Marisa, doutora Daniela e doutor Áureo, né? E foi disparada a pergunta se você avalia regularmente os seus residentes, e sim, de forma diferente, como já foi dito pelos grupos anteriores, cada serviço tem a sua forma, mas uma coisa é geral, cada um fica muito centrada na pessoa do supervisor, né? É avaliado mais de uma forma performance por um questionário Google Form. Os serviços fazem sim as provas, mas o feedback fica a desejar. Esse feedback de prova, o feedback da comunicação dos residentes com seus pares, com os pacientes, fica a desejar. Não existe uma data marcada de reunião entre os preceptores e os residentes, né? Essa comunicação, essa conversa é feita, mas quando algum residente tem algum problema, e lá a doutora Daniela até citou que teve um residente que teve um problema que ela tinha um nível mais baixo, e aí o serviço resolveu dar uma espécie de uma tutoria, de uma mentoria, para essa residente conseguir atingir o nível médio dos outros residentes. Os serviços que lá estavam presentes, os residentes não costumam ter problema, costumam ter um nível alto, né? Um nível de capacitação muito bom, mas essa avaliação é feita de forma muitas vezes informal, não tem uma data já marcada para isso. E qual seria a avaliação, né, mais indicada para os residentes? É, Foi citado que nessas avaliações precisariam ter mais engajamento de todos os preceptores, de mais tempo voltado para a residência, né? Dar um feedback de uma forma mais regular. E os desafios seriam uniformizar essa avaliação, não só cada residência ter a sua, uniformizar de uma forma que a gastroenterologia, apesar de ser um país muito grande, realidades diferentes, mas que que a residência atinja todas a sua EPA, né? Todos os residentes tenham a capacidade mínima, média, de uma forma geral, de uma forma uniformizada. Foi basicamente isso. Se a doutora Penha quiser complementar, foi básico. Não, acho que você resumiu tudo de que a gente discutiu lá. Então, nós encontramos aqui nos grupos vários tipos de avaliação feitas do conhecimento, da vivência de cada um, de alguns estudos que a gente fez, mas que são estudos pontuais, muitas vezes estudos relacionados que a gente aplicou na graduação, mas nem sempre a gente consegue trazer para cá. O que a gente vê claramente em todos eles que existe uma preocupação com a avaliação somativa, né? Eu acho que a gente vai falar um teste de progresso lá, que é uma avaliação somativa e que ela talvez possa vir a substituir essa preocupação de vocês, porque ela consegue, a gente vai falar um pouquinho no próximo bloco. E as avaliações formativas, elas estão engolidas pelo dia a dia, né? Então, o dia a dia está nos engolindo para que a gente possa fazer todas as nossas avaliações, ficando basicamente para o supervisor do programa ter a responsabilidade de pontuar tudo isso. Agora, nessas discussões, coisas importantes foram trazidas, né? Então, uma das coisas aqui é o logbook, que é o diário das suas atividades, que cada um tem que trazer, alguns programas fazendo isso. Eu acho que a gente tem que começar a nos lembrar dessa possibilidade, que é um registro onde a gente pode ter essa avaliação, e isso aí o logbook não deve ser só de procedimento, quando for feito, também dos pacientes que estão atendidos, no ambulatório, os pacientes que são atendidos em enfermaria, que são situações que são bastante importantes de fazer. Algumas avaliações do Mini-SECs, que foram apresentadas por alguns colegas nossos, eu já vi vários programas iniciar
mas eles não conseguem fazer o que tem que ser o MIDCIEX, que o MIDCIEX ele deve ser prefeito, ele é super fácil de fazer, né? Mas ele deve ser feito continuamente e por mais de um preceptor. Então, se a gente marca uma data para fazer MIDCIEX, a gente está teoricamente errando, porque o BITSEX é para ser feito lá naquele momento que o preceptor chega e fala, hoje, nesse momento, eu vou fazer o MINICEX, continua atendendo o seu paciente, que aí a gente vai ver como é que ele está indo ali, e então isso se torna muito difícil, e vocês levantaram os EPAs. As EPAs, ela, quem não tem familiaridade, é a gente definir, tá, as condutas, as habilidades de maneira bem clara. E eu devo dizer para vocês, grupo 2, que eu acho que foi muito bom você jogar essa obrigação, né? Que aí a gente vai jogar a obrigação da fazer das EPAs para esse grupo de supervisores que estão, né, que estão junto com a gente, da gente conseguir, e é uma meta, aliás, foi uma meta que o professor que está nas funções futuras obrigatórias da comissão de ensino, o desenvolvimento das EPAs. Isso então é muito bom. Nós vamos mandar para vocês, ou já mandamos, não sei se a Adriana já mandou, eu separei para vocês 3 trabalhos. Um trabalho sobre as EPAs, que é um trabalho futuro a ser feito junto com a gente. Mas 2 trabalhos que eu, pessoalmente, avalio que são muito mais são importantes, muito mais importantes na avaliação do médico residente do que da graduação. Então, dessas que a gente aprende, que é o feedback estruturado e é uma outra sobre a avaliação 360. Então, o que que é um feedback? Feedback não é aquele coisa que eu dou depois da minha prova, que eu vou corrigir minhas questões e discutir. Feedback para o médico residente é aquilo que a gente faz ali com o residente. Ele acabou, a gente está com o paciente, ele atende, a gente viu, orientou, aí ao final, o paciente saiu, ou no final do ambulatório, no final da residência, você fala, agora eu vou dar o feedback. A única palavra que a gente não fala é isso. A gente dá o feedback, mas a gente não fala, eu estou dando feedback. A gente precisa dizer isso. E esse feedback, ele deve ser, ó, você fez bem isso, você fez bem aquilo, parabéns, você está muito bem nisso aqui você precisa melhorar, porque você fez isso assim dessa maneira, fez aquilo outro. Então você, em vez de fazer uma história inicial, você copiou e colou e você começou a ler a história do outro. Isso aí trouxe você um problema de você não compreendeu aqui. São coisas que a gente faz ali no nosso dia a dia, que pode ser após logo o atendimento, ao final do atendimento, sempre a única coisa com a palavra, eu estou dando um feedback, tá? Essa avaliação, ela pode ser pontuada e deve ser pontuada, deve ser anotada, para que o indivíduo entenda o que ele está evoluindo, o que ele está passando. E a outra, uma coisa que eu mandei para vocês também, chama avaliação 360. A avaliação 360 é a avaliação pelos pares. Então, eu vou não só dar o que eu avalio, que tem um relacionamento médico-paciente, que ele teve o horário correto, que ele não só o preceptor faz isso, mas não é. O preceptor vai sair em campo e perguntar a todas as pessoas que convivem com aquele médico residente como é que ele foi. Pergunta para o interno, pergunta para o preceptor que ele passa, pergunta para a enfermagem, pergunta para a fonoaudióloga que estava ali das coisas, e faz uma pergunta para a moça da limpeza, e, e faz a pergunta, como que você vê doutor fulano? Tá? Ele sabendo que isso é feito, não existe um constrangimento. É difícil a gente ter essa ideia. E então, essa 360, ela consegue dar uma visão, né, importante,
E então eu mandei também, pedi para a Adriana e pedi para que fosse encaminhado para vocês, que depois pudessem ser um coisa de leitura para a gente fazer. Então, assim, eu acho que aqui trouxe coisas que a gente podia pensar realmente, implementar, em orientar. Inclusive, Ana Cláudia, fazer a orientação do logbook de uma maneira mais clara, para que passasse para todos os supervisores ao que é. Fazer uma orientação mais clara de que do que é um feedback, assim, não só mandar a documentação, mas depois fazer uma orientação mais clara, com palavras mais simples, em português, né? Que a gente manda sempre tudo em inglês, embora seja fácil para todo mundo, mas eu acho que a gente talvez possa ter essa obrigação. E já está no nosso radar a realização das EPAs, que a gente precisa, né, doutora Badia, doutora Américo, de contar com vocês tudo para construção, tá? Então, são essas as minhas considerações. Eu tenho responsabilidade de terminar às 9h30, são 9h28, eu passo para a Badia. Eu achei a discussão no nosso grupo muito rica, né? Não sei como é que foi a percepção de vocês, né? Mas eu achei a discussão muito, muito rica, né? Eu acho que a gente fica agora com esses próximos minutos para comentários gerais, né? Para ver se tem alguma coisa dessa discussão geral, desse fechamento que a professora Penha, que vocês queiram ainda considerar, e talvez a gente, nesse momento, tirar ali dois ou três objetivos para que a federação pudesse trabalhar e pudesse facilitar a nossa vida enquanto preceptores e enquanto supervisores, né? Talvez vocês pudessem trazer isso para a gente, né? De que forma que nós poderíamos contribuir com essa formação do médico residente, tornar mais, diminuir um pouquinho esses desafios que a gente levantou, né? Partindo agora do ponto de vista prático, o que que vocês acham que a gente podia desenvolver nos próximos anos aí para facilitar a nosso dia a dia, né? Então a palavra está aberta, se alguém quiser falar. Badia, eu queria aproveitar que estão todos aqui e ouvir qual a experiência de vocês e onde que entraria, porque a gente tem o TCC também, né? Acho que agora é obrigatório também, todo mundo tem. Mas qual é a experiência de vocês do TCC como avaliação? E isso é a primeira questão que eu queria ouvir vocês falarem. E segundo, Badia, eu acho que foi na sua provocação aí do que a gente poderia fazer, né? Então, eu acho que isso aqui já é um primeiro passo extremamente importante, porque eu vou confessar para você que quando eu entrei, inicialmente eu era supervisora da hepatologia e agora eu sou da gastroenterologia, mas a sensação que tem é que a gente está sozinho no mundo, sabe, como supervisor de residência. Falou assim, bom, então agora é comigo, o que eu tenho que fazer? Quais são a matriz? Li a matriz, mas a matriz é aquela história que a gente falou, né? Ela é bem subjetiva, ela é amplificada. É conhecimento, vivência em endoscopia digestiva. Bom, o que significa isso, né? Enfim. Então, acho que essa aproximação é fundamental. Hoje eu me sinto acolhida de saber que tem um grupo que está discutindo isso, então eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Então, acho que para mim isso é o primeiro passo, né? E unir forças. Muito Eu bom. posso falar um pouquinho Excelente, do Ana, TCC? obrigada. Claro, Posso falar? professora. É, Claro. o TCC, na realidade, o trabalho científico entrou em todas as matrizes de competência da Comissão Nacional de Residência Médica por uma razão muito simples, tá? É importante que o médico graduado, né, o médico residente com a especialização, saiba ler um trabalho científico. E para saber ler um trabalho científico, ele tem que escrever um trabalho científico. Por isso tem que ter um excelente orientador ali, para ele poder ter capacidade de julgamento crítico. Então, ele precisa ter um orientador e tem que apresentar e passar por todas as dificuldades que a gente sabe que é uma dificuldade de você escrever e, quando, em algum caso, de publicar. Então, ela foi colocada nas matrizes, nas obrigatoriedades, exatamente para que o médico residente adquira essa competência, né? Então, ela é um importante, mas ela
ela é necessária e obrigatória. E a experiência de alguém com relação a essa avaliação, né? Vocês usam o TCC como uma avaliação, porque ela é só no final do R2. Como é que tem sido feita essa avaliação? Eles apresentam e você dá uma nota? Como é que é o dia a dia? Porque para nós é novidade, tá? Não tinha essa É, obrigatoriedade. Agora a gente a vai ter minha que institu- aprender. a minha instituição usa, toda ela, usa o TCC para entregar o certificado. Inclusive, às vezes, a maioria deles só vão entregar depois, para entregar o certificado. Para finalizar, é uma matéria lá, mas a avaliação do programa para dizer se ele está apto ou não apto no programa, na minha instituição não conta. É uma obrigação para competência de conhecimento. Para avaliação não conta, mas eu sei que tem algumas que contam. Inclusive o Auro falou que na deles um ponto muito importante é o TCC que eles fazem protocolo. Eles optaram por não fazer um trabalho para publicação, e sim para ajustar os protocolos da instituição em que lá é muito importante essa nota. Mas, assim, a minha instituição não. Tá bom. Obrigada, Penha. Aqui também na minha instituição é só para pegar o certificado também. Então, ele apresenta o TCC como se fosse realmente uma obrigatoriedade para encerrar a residência, né? É, não, e aí é interessante assim, porque vai ser muito melhor, assim, vai ser muito mais, vamos falar, útil para o residente em termos de formação, o caminho para fazer o TCC do que a conclusão dele, né? Porque assim, todo mundo vai concluir, vai apresentar e apresentou, então não dá para utilizá-lo assim, ah, não, vamos melhorar isso ou vamos melhorar aquilo, né? Então eu acho que o caminho e talvez no TCC a gente se aproxime um pouco daquilo que o Basílio trouxe sobre a mentoria, né? Porque é o momento em que a gente está mais próximo do residente no 1 para 1, né? Então a gente acaba tendo vários encontros e conversando com o residente. Então eu acho que isso é muito interessante no TCC, né? A organização dele e a preceptoria da organização, né? Não sei se vocês têm essa percepção. O que a gente faz aqui também é basicamente isso aí. Uma coisa que a gente faz, Ana Cláudia, a avaliação do TCC, sim, ele é feito no final com uma banca. Aí normalmente fica o orientador, um membro do serviço e uma terceira pessoa que pode ser do serviço ou de outro serviço afim ou de fora do hospital, né? Mas, assim, o que eu vejo no TCC é mais ou menos como a Abadia e a Penha falaram. Acho que aí a grande questão é ensinar a leitura crítica para o residente, né? De como ele vai trabalhar, como é que ele vai adquirir e interpretar essas informações. E claro que eu acho que quem tem um ganho muito grande com o TCC é principalmente no serviço, porque você começa a partir do TCC rever condutas, né? Você consegue estar mostrando o que você tem feito dentro do serviço, isso aí abre portas para poder fazer novas pesquisas, novos trabalhos com outras áreas dentro e fora do hospital, né? E a própria instituição acaba tendo uma produção científica melhor, né? Então, acho que isso acaba sendo um pouco mais abrangente. Agora, realmente, para nós aqui, ele só está dizendo assim: não, você está apto ou não está apto para receber seu certificado. Eu tenho acompanhado de alguns anos para cá, e eu queria complementar mais ou menos na linha que o Américo falou. Eu participo muito das bancas, né? Então, eles são apresentados como se fosse uma dissertação de mestrado. Então, tem uma banca que dá opinião, mas, enfim, é o final, né? Quer dizer, não serve como avaliação, adaptação, mas é um ganho. E o que a gente percebe, né, é uma variabilidade muito grande de interesse do residente quanto a isso, e tem uns que têm o dom da pesquisa e que vão continuar, e isso tem que abrir uma porta para a pós-graduação estricto sensu, naquele serviço que dispõe isso, para fazer já um conjunto, né, de já encaminhar
o residente, às vezes, viu, Badia, nesse sentido, Penha, de já vincular um programa de mestrado junto, por exemplo, junto à residência, já tem essas ideias assim. Então a gente percebe isso, né, Homero? O residente varia muito, né, de interesse, e os TCCs muitas vezes contribuem muito para a produção científica do serviço e de uma reflexão sobre a atitude do serviço. Eu tenho o prazer de participar dessas bancas, eu acho que é uma coisa muito interessante nesse sentido, mas não como avaliação fim nesse aspecto. Eu tenho uma dúvida. Aqui na minha instituição, a gente não fazia TCC até então, mas a gente cobrava que o residente fizesse um pôster, por exemplo, para um congresso. E aí, nesse caso, ele também vai ter que fazer uma revisão na literatura, vai ter que estudar, se ele for relatar um caso, alguma coisa assim. Vocês acham que isso também seria um método válido, assim? Porque às vezes eu falo que o TCC me parece um pouco difícil no caso de ter adesão da banca, por exemplo. Às vezes os orientadores vão achar que é um trabalho a mais e a gente também está sobrecarregado de alguma maneira. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que é válido. Então, vamos primeiro a obrigatoriedade. A obrigatoriedade na lei é de que você tenha a apresentação de um trabalho científico, que pode ser numa revista, que pode ser num congresso, mas tem que ter obrigatoriedade, porque é exatamente dessa jeito. Então, a obrigatoriedade está ali, e assim que a gente consegue fazer com que o aluno faça aquilo. E vai depender também do que tem escrito no seu regimento interno da residência médica. Se no seu regimento, por exemplo, no meu regimento interno está escrito que é monografia, então eu não posso aceitar um trabalho em congresso. Então, o mínimo que a legislação da Comissão Nacional exige é um trabalho científico apresentado num congresso de qualidade, não pode ser um fórum feito pelos médicos residentes, vamos dizer assim, né? E isso eles exigem. Então, assim, tem que olhar essas duas partes, o teu regimento interno e se você está com um trabalho de qualidade, vale a pena. O grande problema de trabalho, a gente verifica isso na SBAD, é que vem de tudo. Vem de tudo, vem coisas assim, que você olha claramente, isso aqui foi feito pela inteligência artificial, mandou fazer uma revisão, escreveu o jeito de que aparece. Então, assim, muitas vezes não é exatamente o que precisa ser. Só isso. Aqui Obrigada. na Universidade Federal do Ceará, o TCC é obrigatório, né? E tem sido muito importante, como a colega falou aí, porque você começa a fazer guidelines também do serviço, né? Atualizações. Aquilo ali a gente faz muita questão na hora de escolher o tema que você vai abordar, para que aquilo ali sirva de orientação para o serviço também. A gente usa muito, todo residente tem que apresentar o TCC. Outra coisa importante aí, Fran, também é que nós somos vários países dentro de um mesmo país. Vários serviços, né, com dificuldades, com características diferentes. Eu acho que não dá para mim poder também chegar e já exigir do meu serviço que eu tenha um trabalho que seja alguma coisa que vai para uma revista qualizar, né? Mas Isso. eu posso trabalhar para que eu chegue um dia a ter um TCC numa Qualizar, né? Então, assim, você tem que estar vendo o que é disponível, factível para o teu grupo de residente nesse momento, começar a trabalhar, seguir a normatização que a comissão, que a Coreme local tem, e a partir daí você começar a dar passos maiores, né? O nosso serviço aqui, acho que eles deu um passo muito grande e é uma briga nossa, que acaba gerando muita dificuldade, que eles limitaram muito o tipo de trabalho que você tem que fazer. E às vezes a gente tem dentro do hospital uma dificuldade de estar fazendo aquilo que eles estão pedindo, né? Mas é uma coisa para poder trabalhar e de acordo com a nossa realidade local, né?
Deixa eu fugir um pouquinho aqui. Eu acho que a gente abordou algumas coisas importantes aí, e eu acho que talvez, eu não sei, até propostas de coisas para um outro fórum, o que a gente comentou no nosso grupo ali. Nós fazemos muitas das vezes formas avaliativas, de certa forma, empíricas, e que, na verdade, têm essas formas um embasamento teórico, toda aquela questão, e muitas das vezes a gente nem sabe que está usando aquela técnica, né? Acho que talvez um fórum que a gente poderia estar fazendo seria um fórum de métodos de avaliação dos residentes, pegando, de repente, ou como a Penha citou, como o João citou ali, né, de alguns métodos, para a gente poder estar, às vezes, oferecendo ferramentas para que a gente consiga extrair as melhores informações de cada uma dessas técnicas. Eu acho bem interessante, né? Eu acho que É, a gente falou muito sobre capacitação de preceptores, né? Do preceptor que está ali na linha de frente com o residente no dia a dia e que a formação dele, nós que estamos mais vinculados à supervisão e à docência mesmo, a gente tem muita dificuldade com a parte pedagógica, porque em nenhum momento da vida isso foi nos ensinado. A gente teve que buscar esses ensinamentos. Imagina o preceptor, né, que está ali, que é a prioridade dele, né, o básico dele é o atendimento, né, e o residente está ali junto com ele. Então, a gente falou muito sobre capacitação de preceptor e passa por isso daqui, né, por uma preparação nossa também pedagógica, um refinamento nosso pedagógico, né, para a gente poder, dentro das nossas instituições, capacitar os nossos preceptores, né, porque na maior parte do tempo são eles que estão ali na linha de frente com o nosso residente, né? Então, acho que é bem-vinda essa ideia. Mais alguma Abadia, sugestão? Oi, Penha. é, eu só queria também recordar aqui uma coisa que foi falada no nosso grupo pela preceptora Daniela, que é quando ela teve um problema com um médico residente, eles se uniram e fizeram uma mentoria, uma tutoria nesse indivíduo, né? Cada um dos foi determinado cada um em cada fase, então na endoscopia, na enfermaria, no coisa, um colega para seguir aquela residente, era um por um ali, ficava assim, separado, e foi a condições de melhorar essa residente. Então, eu queria chamar a atenção exatamente por causa disso. Nós precisamos estar atento às dificuldades individuais, porque nem todos são iguais, né? E cada vez nós teremos mais pessoas considerando a de pessoas com vários tipos de complicações, tanto físicas quanto dificuldades do desenvolvimento cognitivo, por cotas, e isso cada vez mais vai trazer problemas para a gente. Então, da importância de que numa dificuldade na avaliação de um residente, haja um bom contato entre todos os preceptores, haja um encontro de uma solução diferenciada, já no início de quando isso aconteça. Porque é muito perigoso a gente deixar uma avaliação para o final do ano e descobrir que um residente não tem capacidade de passar do R1 para R2. Então, o que foi dito aqui pela doutora, a doutora Daniele, eu acho que é muito importante. O reconhecimento precoce, a avaliação de todos os preceptores de como que nós vamos, como que vai ser enfrentado um problema e a correção do problema. Porque não pode me dizer que não tem problema com o residente, porque eles são. Se não tem, vai ter, porque sempre vai ter um com grande dificuldade. Sim. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui às 9h46, né? A ideia agora é que a gente tenha um pequeno intervalo para o café e que a gente retorne às 10 horas pontualmente para a gente fazer a segunda parte do nosso fórum. Até daqui a pouco, pessoal. A atividade agora que a gente vai estar fazendo também vai seguir mais ou menos o mesmo modelo do que a gente fez anteriormente,
em que, na verdade, a gente vai estar trabalhando essa parte de uma explanação, depois a reunião em pequeno grupo e depois a discussão em grande grupo, né? Ah, nessa parte, a gente vai estar focando um pouco mais no teste de progresso na prática dos preceptores. Então, a intenção é justamente isso aí, a gente tentar fazer uma discussão sobre o papel do teste de progresso aí que a gente está começando a desenvolver, a trabalhar dentro da FBG, tentar ver a percepção dos serviços, dos preceptores sobre o teste de progresso, a importância dele para o serviço, como esse teste de progresso tem sido utilizado, né, pelos programas de residência, na hora de fazer a avaliação, na hora de estar em contato com o residente, o que que seria, qual a percepção de como esse teste de progresso tem influenciado o serviço, os residentes, né, do serviço, e tentar trabalhar aí o que que a gente poderia estar construindo, melhorando nesse teste de progresso para que a gente consiga é, estruturar uma ferramenta ah, forte, robusta, não só na questão de avaliação, né, dos residentes, mas também para que a gente consiga ter uma ferramenta de crescimento, né, da gastroenterologia, do ensino da gastroenterologia pelo país aí. Então, a gente vai seguir a mesma dinâmica, como eu havia dito, né? A, a gente vai estar passando aí para os pequenos grupos depois, fazer aquela mesma discussão dos pequenos grupos e tá trabalhando depois no grande grupo ali, fechando essa parte. A Abadia, Penha, o Jofre, vocês querem fazer algum comentário de algum ponto que eu tenha deixado passar aqui nessa parte inicial? Acho que não, Américo, acho que é isso mesmo. Tá. Eu vou estar apresentando aqui então as perguntas disparadoras aí para a gente poder estar discutindo depois no pequeno grupo. E aí depois a gente vai estar já indo ali para os pequenos grupos para a gente poder estar fazendo. Então, assim, o que que a gente estava discutindo, né? Você, como preceptor, como supervisor, tem acompanhado a prova do teste de progresso da federação? De que forma, né, você tem utilizado na residência médica o teste de progresso, né, na formação dos residentes? Como é que isso está sendo aplicado na sua instituição? Quais as dificuldades que você, o serviço, os residentes têm na realização, na interpretação aí do teste de progresso, né? Que às vezes, interpretar esse resultado não é tão simples, né? Então, a gente quer entender um pouquinho o que que são as dificuldades que às vezes estão tendo nessa interpretação, para que a gente consiga estar deixando isso mais claro, tá trabalhando isso melhor. E talvez a parte mais importante aqui dessa discussão é justamente o que que os preceptores aí têm de sugestão, né, em relação ao teste de progresso, o que que a gente deve estar aprimorando, melhorando no teste de progresso, aproximando esse teste de progresso à residência, à realidade das nossas residências, para que a gente consiga estruturá-lo melhor. Essas vão ser mais ou menos as perguntas aí para a discussão em pequeno grupo e depois para a gente poder fazer a discussão no grande grupo. Acho que já podemos estar indo para os pequenos grupos, né? Consegue dividir para nós, por favor, Caio? Claro, doutor. Basta vocês clicarem na mensagem e vocês já serão direcionados. Pronto. Obrigado. Bom, voltamos agora aqui para o grande grupo, né? Eu acho que a discussão no pequeno grupo aí foi bem interessante. Eu acho que a gente conseguiu pontuar bastante coisas aí para a gente poder estar vendo. Ah, deixa eu ir passando, então,
os grupos para poder estar fazendo o comentário e depois a gente tentar fazer um comentário geral ali, até de algumas coisas que eu quero pontuar também para a gente poder estar vendo. Penha, quem que estava no teu grupo, quem que ficou responsável? Basílio é o responsável. Oi, Basílio. Oi. Então, o nosso grupo era o grupo 3 e estivemos reunidos aqui com Penha, Milton e Luciana, né? O nosso grupo, ele teve uma característica, né, muito importante, porque nós temos um preceptor de residência muito interessado na participação aqui do nosso fórum, mas não tivemos a presença de um supervisor para poder debater alguns questionamentos, mas também tivemos algumas experiências do Dr. Milton, né, que nos passou a dificuldade de ter tido contato com o teste de progresso, e conhecer o teste de progresso da FBG, mas que os seus residentes participam do teste de progresso e que ele tem uma experiência piloto lá de executar um próprio teste de progresso, e o que ele tem observado é que os residentes dele, né, veem o teste de progresso como se fosse um risco de comparação de notas ou e outras coisas afins. Então, na verdade, neste momento, a doutora Luciana deu a oportunidade de tornar bem explícito como funciona o nosso teste de progresso sobre várias dimensões, né, esclarecendo bem, inclusive fortalecendo a importância do teste de progresso FPG para o nosso colega Dr. Milton, né? E como sugestão, né, ele pontuou aí, doutora Penha estava falando quando terminou a reunião, pode complementar, ele pontuou a necessidade ou a importância de avaliar o tratamento das questões de forma mais regionalizada. Por exemplo, para ficar mais claro, na nossa região Nordeste, nós temos uma epidemiologia muito forte de ectossomose maçônica, por exemplo, e de repente esse tema poderia ser avaliado nos alunos, nos residentes daquela região, por exemplo. Aí eu queria deixar aberto aqui para a doutora Penha fazer algum comentário, que ela estava fazendo um comentário a respeito disso aí. Nosso grupo, Fica à então, vontade. foi um grupo atípico, né? Um grupo do qual não tinha um supervisor, mas tinha um interessante, que tinha um preceptor, né? E ele não tinha visto ainda o teste de progresso, ele sabia que ele tinha vontade de saber por isso ele entrou neste grupo para poder ver. Então, talvez isso seja uma coisa que me chamou a atenção, né? O preceptor, que gosta, que está sempre ali, e às vezes na sua própria instituição, ele ainda não sabe que os seus médicos residentes estão participando, e como ele é de uma universidade, que é o Dr. Milton, então, Universidade Federal do Ceará, que participa desde a primeira edição, né? Então, talvez isso seria uma coisa que me chamou a atenção. E a gente acabou ali tentando explicar para o Dr. Milton como é que funciona, né? Então, toda a Luciana explicou para ele a importância de que não existe o ranqueamento, os residentes eles recebem a sua, a sua nota individualmente, mas o supervisor não recebe a nota individual do aluno, do residente, e sim ele somente a média da sua instituição comparada com a região e comparada com o Brasil. E quanto à regionalização, também, ô Américo, eu gostaria até que você depois, quando você fosse falar, falasse um pouquinho da matriz da prova, porque para eles compreenderem como que é a matriz da prova, foi isso que eu estava explicando, mas como você domina isso muito mais da matriz, né, você pudesse explicar que nós temos uma matriz e a gente usa ela desde da primeira vez e que a hora nenhuma ela é uma coisa que atrapalhou, ao contrário, é muito fácil com essa matriz definir o que tem e também fazer a solicitação. Então, quem faz as provas recebe uma encomenda muito direcionada e que não foge do que a gente tem, do escopo que a gente tem. Então, acho que é isso. Acho que vou deixar para o doutor Américo explicar essa parte, tá, Brasília?
Eu falo daqui mais um pouco essa parte aí, quando a gente estiver fazendo o encerramento lá, aí eu trago esse ponto. E do outro grupo, quem que ficou responsável, Badia? Eram só dois, então fui eu. Meu grupo também. Oi? Vou falar então, sou Guilherme, sou de Porto Alegre. Aqui a gente discutiu, bom, formas de engajamento do residente, né? A dificuldade por ser opcional e que algumas vezes os preceptores passam, talvez, uma, com muita ênfase essa questão de não ser obrigatório, né? Vai lá, faz, mas não é obrigatório. Então, né, acaba ficando uma dupla mensagem para quem tem que acordar às 6:30 da manhã, fazer uma prova de 120 questões. ah, de residente, né? Como todos nós, né? Vamos colocar aliás, todo mundo já foi residente também, então a gente sabe que do ser humano, a lei do menor esforço, mas que todo mundo concorda da importância do teste e parabeniza a FBG aí e todo mundo, né, sabe que é uma iniciativa importante, parabeniza a FBG. Eu comentei sobre, eu acho que o nosso benchmark é a SBA, né, Sociedade Brasileira de Anestesia, que, aliás, eu sou amigo pessoal do atual presidente, que se vocês, quem quiser uma aproximação com a SBA, que já tem bastante experiência, não sei se vocês conhecem, o presidente é meio caso curioso, ele tem 37 anos, é o mais novo presidente da SBA aqui que já teve no Brasil, o Dr. Vicente, ele é muito engajado e com certeza está amplamente disponível para qualquer ajuda que a gente queira, porque eles tão bem à frente, né? Eles controlam os residentes melhor que o MEC, com certeza. E controlam todos os programas de residência. Bom, fechado parênteses, também discutimos que algumas formas de engajamento, até não conhecia, né? Mas o doutor Américo comentou que uma boa pontuação na prova pode ajudar na prova de título, tem bonificação na prova de título. Eu estava sugerindo que os melhores pontuados, né, recebessem, sei lá, inscrições na SBAD ou alguma medalhinha de honra ao mérito, que ganhasse um diploma, porque isso aí vai para o currículo. Ah, Também discutimos que pedagogicamente seria interessante que os alunos tivessem acesso à prova e ao que eles erraram, ao que eles acertaram. Outra coisa que eu comentei foi que, pelas regras do MEC, precisa se fazer avaliação periódica, e na época eu já quis linkar diretamente com a prova, e me aconselharam aqui no Rio Grande do Sul a não fazer, porque as regras do MEC são muito estritas para quem vai mal, que eu acho que não é o caso, não seriam meus residentes, mas enfim, eu acho que ninguém acredita que algum residente seu vai tirar menos que 6, mas essa é uma possibilidade de dar problema na internet, sei lá, alguma coisa, e que isso vincularia à exclusão, né? Que pela regra do MEC, tirar menos que 6 numa prova de progressão, ele é excluído. Aí foi comentado, foi o doutor Américo também, o doutor Joffre, que como é que eles fazem que a nota não vai, primeiro que vai em percentis, né? A gente não tem acesso à nota direto, e que a gente pode fazer uma média com participação, com outras notas com avaliação prática, para compor um resultado final e não deixar exposto a nota diretamente vinculada a essa questão do MEC, mas que faça parte da avaliação. Foi o que eu entendi que o doutor Américo falou. Enfim, a discussão foi bem produtiva. Se alguém quiser complementar com alguma questão sua, eu nesse meio tempo estava perguntando para minhas residentes por que que elas até hoje não fizeram, porque a gente sempre passa e ainda não me responderam. Mas eu acho que seria interessante fazer uma enquete nos residentes, né, para saber exatamente por que que, por que que a adesão não é de 100%. Eu realmente não sei qual é a adesão nacional aí, mas aqui no meu serviço tem sido bem baixa e eu acho que em Porto Alegre em geral, porque eu nunca ouvi falar de outros serviços aí, muito burburinho sobre a prova, mas é 100% certo que é de interesse nosso que esse teste progrida, tenha mais adesão e ganhe relevância na formação do gastroenterologista. Obrigado, Guilherme. O outro grupo foi o teu, Badia?
O outro grupo, ele ficou atípico também, porque estávamos somente eu e a Fran. E a Fran, Hum, ela tem 4 meses que ela assumiu a supervisão, e ela me disse que os residentes dela, e essas informações, elas são extremamente importantes, né? Porque a gente entende ou tenta entender localmente o que que acontece que os residentes ou não participam, né? Ou participam uma vez e não participam. E ela me disse o seguinte, que os residentes não participavam, havia também uma certa assim, uma certa desinformação, ela que foi atrás das informações sobre o teste do progresso, que o supervisor anterior é uma pessoa, um catedrático, assim, uma pessoa que estava muitos anos à frente da supervisão, mas que ele também não estimulava os residentes na participação, né? E acho que vai muito de encontro a isso mesmo, né? Dessa lei do menor esforço que o doutor Guilherme colocou aí, né? Eu acho que assim, é algo, num sábado de manhã, eu vou ficar ali e resolver 120 questões, e será que, como é que vai ser isso, né? Então, acho que é muito isso, assim, é chegar com a informação até o supervisor e até o residente, né? Acho que talvez seja ainda um desafio para a gente. Só respondendo a pergunta do Guilherme, hoje a gente tem uma participação em torno de 50% dos residentes, de todos os residentes em gastroenterologia do Brasil, né? Isso vem crescendo. É um trabalho assim progressivo nosso de tentar identificar o residente, tentar identificar o supervisor para tentar mobilizar sobre a importância do teste, né? Então, Acho que está um índice muito bom, parabéns. acho que é mais ou não, Eles menos. aumentaram, mas está muito bom. É, adiante, o, é importante até frisar isso que a Abadia colocou, porque assim, o que que a gente tem visto? Algumas sociedades que já têm o teste de progresso estruturado há muito mais tempo e que não têm a obrigatoriedade do teste de progresso, porque, por exemplo, a da anestesia, da SBOT, etc., é obrigatório. Agora, algumas outras, como a própria Febrasgo, oftalmo, não é obrigatório. Então, assim, eles mesmo com muitos anos já aplicando, eles têm mais ou menos isso que a gente conseguiu chegar com menos de 3 anos de teste de progresso, que é chegar mais ou menos a 50%. E eu acredito que a gente ainda tem um potencial de talvez chegar aí perto de uns 70% dos nossos residentes. Queria comentar alguma coisa, Ana? Eu só queria acrescentar que eu acho que é importante, que a gente discutiu no grupo também, a questão de que a gente possa, de alguma forma, ter acesso aos resultados do teste e poder discutir não só dentro da próprio programa de residência e estabelecer planos de melhoria, mas enquanto federação, né, enquanto sociedade. Então, aí, Badia, eu volto na fala que você começou lá no comecinho, sobre a dificuldade de um espaço ali na SBAD e tal, mas eu acho fundamental que a gente mantenha esse espaço, né? Ano passado a gente teve espaço para discutir o teste de progresso e teve outras palestras mais relacionadas à formação do nosso médico residente, então eu sou super a favor de que a gente mantenha esse espaço para poder ter esse momento vocês vejam que eu estou meio carente, né, gente, eu preciso, gente, aí, quando eu entrei na supervisão, eu falei, gente, agora eu tô sozinha. Ah, não, Ana, isso aí é com você. Ah, isso aí resolve. E assim, resolve como, gente? Quem que vai me dar a matriz? Quem que vai me dar a base para isso? Então, aqui, eu acho que é o lugar da gente fazer isso. Então, eu super defendo que a gente mantenha esse espaço, Badia. Eu sei que é mais trabalho, mas eu não, acho a que gente vai manter, né? A gente vai manter. Eu vejo assim, e a SBAD, ela seria um momento do nosso encontro presencial mesmo, né? Quer dizer, onde provavelmente vai ter o maior número de supervisores presentes no verdade. mesmo lugar. Então, assim, é o lugar que a gente vai manter de qualquer jeito. O problema é que a gente compete com uma série de atividades interessantes, né? Então, o ano passado nós tivemos a infelicidade de estar no horário do consenso do H. pylori. Eu falei, mas aí é muita injustiça, não tem lógica, né? Então a gente acaba perdendo um pouquinho o público para as outras atividades, mas nós vamos manter. A ideia é manter mesmo pelo menos um período da SBAD destinado a esse encontro nosso, né? Ô, Ana Cláudia, você não recebeu as questões nesse último, nessa última coisa? Não, As esse questões, último não. ainda não foi mandado, Ah, Pen. o penúltimo, Ó, o no penúltimo, penúltimo. sim. Esse Você último que não terminou recebeu agora, a no gente não. penúltimo?
As questões? Não, o penúltimo eu não estava ainda, eu estava Ah, entrando na residência, na supervisão, né? Eu estava bem na transição da tá. supervisão. E aí eu acho importante, de novo, né, o que o Guilherme comentou aí, que foi falado em outros momentos, da informação. Eu era preceptora, sou preceptora há mais de 20 anos, e também nunca tinha ouvido falar do teste de progresso na residência. Eu tenho muito claro o teste de progresso na graduação. Nós participamos enquanto Tá. instituição que faz o teste de progresso da graduação, mas na residência não. Então, quando eu assumi a supervisão, é que eu falei, poxa, então tem um teste de progresso, olha, então... E aí, de novo, na SBAD, que a gente teve um contato mais forte, foi aí que eu falei, poxa, a Unifesp não está participando, peraí, né, vamos pegar na mão, como a Alessandra falou ali, vamos fazer um corpo a corpo, e eu acho que a gente melhorou. A gente demora um pouco para liberar as questões, porque a gente precisa de uma reunião entre nós para avaliar onde foi o erro, por que que foi, como é que foi, né? Por que que essa aqui eu esperava tanta resposta positiva foi negativa, por que que essa eu esperava resposta negativa? Então a gente faz uma avaliação geral. Aí a gente libera. Por isso a gente não liberou desse ainda, né? Mas a gente Maravilha, tem super liberadas as importante. questões, né? A gente libera os resultados e as questões para que possam ser avaliadas, tá? Deixa eu fazer Tomara, um eu ia fazer comentário. uma observação, não sei se não vai contribuir, vai contribuir muito, porque eu acho que é bom o preceptor saber. Eu gostaria de saber o resultado individual, e no caso eu sei, porque eu só tenho um residente. Esse é o comentário que eu ia fazer. Divulgar agregado não faz muita diferença no meu caso. Então, se o objetivo é mascarar mesmo, agregado não vai fazer muita diferença, até porque eu acho que a maior parte dos residentes tem muito pouco residente, assim. A própria BGE, abaixo de 5 ele não divulga nada agregado, porque acaba revelando de qualquer forma, né? Essa é uma discussão que a gente já teve, Guilherme, que assim, o serviço que tem um, dois residentes, muitas das vezes quando você divulga o dado para o supervisor, você está divulgando o desempenho do residente. Mas aí, assim, aí é um dilema, porque assim, tá, eu não posso, em teoria, eu combino com o residente que eu não vou divulgar as notas. Mas se eu também não dou um retorno para o supervisor, acho que a gente perde muito do que é o teste de progresso. Que aí esse supervisor não vai ter esse instrumento para poder melhorar o programa Ah, dele. Então, é um certo dilema que a gente ficou nessa parte. é por isso que eu Deixa eu falei que só dar meu comentário é dúbio, porque na verdade eu acho que é bom divulgar, né? Uhum. Deixa eu só dar uma ideia para vocês de mais ou menos como é que é a estruturação do teste de progresso, até para a gente poder estar vendo e até respondendo uma questão que você tinha perguntado lá no pequeno grupo, Ana, sobre a aplicação. Eu vou tentar falar um pouquinho disso aqui, tá? Como é que a gente tem feito o teste de progresso? A primeira coisa que a gente sempre discutiu é não ranqueamento do teste de progresso. Então, como eu tinha comentado no pequeno grupo, não há para nós um interesse de saber qual serviço que os residentes têm melhor nota, qual serviço que os residentes têm pior nota, etc. Não temos esse interesse e não queremos fomentar esse tipo de disputa. O que a gente quer identificar no teste de progresso são as fragilidades de alguns conteúdos, de alguns serviços, algumas coisas, para que a gente possa auxiliar na construção do conhecimento, na construção da formação da gastroenterologia. É aquilo que eu comentei lá. Por exemplo, esse ano a gente já está com um passo muito relevante no meu ponto de vista, que eu e a Badia, cada um pegou um teste de progresso do ano passado, levantamos os tópicos que tiveram menos de 50% de acerto no certame e encaminhamos esses tópicos para a comissão científica da federação para que consiga trabalhar nas atividades de ensino da SBAD, do curso anual, etc., esses tópicos. Por quê? Porque a gente viu que isso era a fragilidade, a dificuldade que os nossos residentes estavam fazendo, tá? Desde a primeira prova do teste de progresso, nós temos uma matriz da prova. Como é que a gente fez essa matriz? Um trabalho muito bonito que o professor Jorge tinha feito quando presidente da comissão de título, que até o Jofre fez parte com ele. O Jorge meio que subdividiu a gastroenterologia, as áreas da gastroenterologia em tópicos
fez como se fosse uma raiz das abordagens. Então, o que foi feito? Nós levantamos, dividimos em cima disso o que eram os temas mais. Perdão, o que eram as sub-áreas mais prevalentes no nosso dia a dia. E aí distribuímos as questões, as 120 questões, de acordo com isso. Então, por exemplo, a hepatologia, que tem muita coisa, ela tem 20 questões na prova, né? A doença do pâncreas tem 9 questões na prova. Então, a gente fez isso aí. Então, nós dividimos a área temática dessa parte. Aí, nós fazemos dentro disso algumas avaliações. Então, a gente tem um tema. Então, por exemplo, na hepatologia. Então, a gente pega a área temática hepatologia, nós vamos falar sobre hepatite viral aguda. Então, esse é o tema que eu vou pedir a encomenda da questão. E aí eu vou para cenário e habilidade. O cenário é se o meu residente está atendendo ele no ambulatório primário, num ambulatório de referência, no hospital ou numa emergência. Então, a gente faz uma divisão disso aí, aonde a maioria das questões pega os atendimentos ambulatoriais, né? E depois a gente divide o hospital e a emergência. E distribuímos em termos de 3 habilidades que a gente quer ver, que é capacidade de diagnóstico, capacidade terapêutica e entendimento de epidemiologia e fisiopatologia. Então, epidemiologia e fisiopatologia fica com mais ou menos 20% da prova e 40% é habilidade de tratamento, 40% é habilidade de diagnóstico. Então, quando eu mando uma encomenda de uma questão, então, por exemplo, eu vou mandar para você ali, Ana, uma encomenda de uma questão para você fazer. Então, Ana, você vai estar fazendo uma questão na área temática de hepatologia. O tema que eu quero na questão é hepatite autoimune. Aí você vai fazer para mim uma questão com caso clínico num paciente sendo atendido no ambulatório e que eu quero que foque o tratamento da hepatite autoimune dele. Então, aí você faz. Então, mesmo que essa minha matriz, se eu mandar essa mesma questão para você e mandar essa mesma questão, por exemplo, para a Fran, vão sair 2 questões diferentes. Então, a gente acaba não tendo uma repetitividade ou a chance de ter uma repetitividade muito grande. E com essa matriz, eu consigo distribuir os temas da especialidade para que não fique à mercê do elaborador. Porque às vezes o elaborador trabalha muito com hepatologia, às vezes a prova vai ficar muito carregada de hepato, ou trabalha muito com doença intestinal inflamatória e vai carregar nisso. Não, todas as provas são balanceadas nesse aspecto. Então, a gente tem desde a primeira prova seguido uma matriz, né, de confecção da prova que a gente já vai organizando. Por exemplo, a desse ano a gente já aplicou a primeira prova e a próxima prova já está com a matriz toda pronta para a gente começar as encomendas das questões para poder estar fazendo. Então, essa é a forma como a gente tem feito. Você perguntou uma coisa também, que é como é que eu poderia ter aquele acompanhamento melhor? Nós temos tentado estimular justamente até para os preceptores, os supervisores, entenderem como é que a gente aplica a prova. Então, toda vez a gente acaba disponibilizando, felizmente, dessa vez, alguns colegas tiveram interesse em fazer. Eu vou só reforçar para que na próxima, normalmente a gente faz uma pequena. Entra um pouquinho antes das 8, aí eu tenho que pedir para todo mundo entrar um pouquinho antes das 8, para que o pessoal da Educate ensine como você navegar dentro daquele negócio. Porque lá você consegue ver o residente fazendo a prova, você tem uma noção de qual questão que ele está fazendo, quanto tempo ele está gastando numa questão ou não, quais a questão que a maioria que teve mais acerto na prova, quanto a que teve menos acerto na prova, né? Como é que está o desempenho deles ali, quantos já fizeram a prova, quantos já entregaram, tudo isso, a gente consegue ter isso ao vivo ali para poder ter uma noção direitinho, tá? Mas na próxima prova nós vamos estar abrindo de novo, se todos os preceptores quiserem fazer, a gente vai arrumar um jeito de botar todos
para poder estar vendo, até para poder ter uma noção da lisura que é a realização do processo, de quão sério que é esse processo para a gente ali, para a gente poder estar fazendo. E aí a gente tem enfrentado algumas dificuldades, até porque também estamos aprendendo a fazer o teste de progresso, né? Não tem uma receita de bolo para isso. E passa muito por aquilo que a gente discutiu no grupo, acho que foi até a Alessandra que falou. É muito importante que a gente consiga fazer com que o supervisor, infelizmente eu não consigo ter um grupo com todos os preceptores de gastroenterologia do Brasil, então a gente fica muito na mão do supervisor, né, para que a gente transfira essa informação para o supervisor e que ele distribua isso dentro do serviço dele. O que a gente tem visto muito é que muitas das vezes essa informação fica só na mão do supervisor. E quando ele não conhece ou não está motivado, ele não motiva o seu serviço, o seu residente, etc. Porque para mim poder ter um empenho do residente, eu tenho que justamente tentar motivar o supervisor para poder fazer isso. E a gente tem tentado trabalhar algumas coisas para poder motivar o residente. Então, por exemplo, esse ano, né, os residentes que fizeram a prova ano passado, os R2 que fizeram a prova ano passado, que ficaram acima do percentil 60, né? Ou seja, ficaram entre as 40% melhores notas do teste de progresso, eles vão ter um bônus de 10% na prova teórica da prova de título. Então já é um estímulo para eles, isso a gente está insistindo em fazer. Esse ano também a gente vai estar começando com algumas coisas. Por exemplo, nós vamos mandar agora para todos os serviços que fizeram parte do último teste de progresso um certificado dizendo que o serviço participou do teste de progresso, até para que ele possa levar para a instituição dele e agradecendo o empenho do serviço na participação do teste de progresso. Até porque isso acaba sendo uma ferramenta também para ele, muitas das vezes está trabalhando dentro do próprio serviço para conseguir sanar as dificuldades. Eu estou com os meus residentes estão indo mal na motilidade, como por exemplo a gente tinha comentado. Tá vendo aqui, direção do hospital, o meu residente está indo mal na motilidade, eu preciso que vocês consertem para mim o serviço, ou preciso que vocês contratem alguma coisa a mais. Então isso aí é uma forma da gente poder estar ajudando o serviço também, então a gente vai fazer isso. E uma coisa que a gente vai estar fazendo também é que o melhor desempenho como R1 e como R2 vai ganhar inscrição para o curso de microbiota do ano que vem da federação. Até justamente para a gente poder estar tentando dar uma engajada aí maior nos residentes. Não sei se eu esqueci de comentar alguma coisa aí, Abadia, Penha, Jofe, dessa parte da matriz, alguma coisa assim. Acho que não, Américo, eu acho que falou É, tudo. eu queria comentar um pouquinho com os presentes aqui que tiverem já feito a importância de olhar o quadro de vocês quando chegam, onde vocês conseguem enxergar ali a posição do Brasil, a posição da região e a posição da sua instituição, né? E você consegue ter uma noção clara do que ficou ali. E se você for olhar na parte de baixo do resultado, você ali vai encontrar por área, tá, a temática. Então, acho que nós temos lá umas 12 ou 13 áreas temáticas. É, bem clara, como que seu residente ficou, como o Brasil ficou e como a região ficou. Então, você consegue verificar, né? Inclusive coisas de regionalidade que a gente está falando, a gente consegue verificar ali exatamente qual é o problema, e aí você fala, não, isso aí não é um problema, porque na minha região não tem isso, não tem uma doença tropical que cai lá da coisa, por isso que ele errou isso aqui. Então, eu só tenho que dar uma aula para ele, porque ele não vai ver o caso clínico. Ou eu vou falar, não, olha só como que o meu aluno, meu residente não conseguiu evoluir. Então, tem as áreas temáticas e tem bem clara a porcentagem, a função. E aí não é mais em gráfico, lá em cima é em gráfico, embaixo é em número.
e depois por cenário de prática, que é outra parte importante, né? Que você vê o ambulatório básico, o ambulatório de referência, os pacientes hospitalizados, os pacientes em urgência e emergência. Então, assim, a gente consegue ter noção clara de onde está o problema do nosso residente, onde está a nossa fortaleza, e a gente consegue não só perceber isso, eu vou dar o exemplo da minha instituição, que é bem claro isso para a gente. A instituição sempre foi muito forte em hepatologia, é muito forte em hepatologia. E por nossa, nós não entendemos, quando olhamos primeiro, no final do ano passado, a hepatologia não tinha ido nada, não estava um pouquinho abaixo, inclusive, da média. E doença inflamatória intestinal estava bem acima da média, tá? E a gente falou, nossa, o que está acontecendo com a hepatologia? Será que... Aí nós começamos a avaliar o que será que... E a gente chegou a uma conclusão e a gente está fazendo a correção. É, o pessoal da endoscopia estava fazendo reunião setorial, o pessoal do da doença inflamatória estava fazendo reunião setorial e a hepatologia não estava fazendo reunião setorial. Não estava tendo um momento de discussão própria de casos, muitas vezes, que não aparece ali, porque tem coisas que não aparecem naquele momento. E aí a gente tem que corrigir o rumo, tá? Então, a gente, quando olha, a gente consegue ver, e aparentemente, às vezes, dá uma... Nossa, né? A patologia, o carinho da gente não está indo bem, então, não indo bem por algum problema. Então, nós não estamos conseguindo passar para o nosso residente o que a gente tem, ou tem alguma coisa ali que não está funcionando bem, tá? Então, assim, olhem com carinho quando chegar o resultado de vocês, né? Quando os seus residentes vierem, examinem e, precisando, pergunta que a gente explica. Gente, deixa eu só compartilhar uma coisa aqui para vocês, para a gente poder ter uma noção aqui. Deixa eu tirar que esse aqui, casualmente, para a gente poder estar vendo. É mais ou menos isso aqui que vocês vão estar recebendo quando vocês tiverem um feedback do teste. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o serviço em questão é da região Centro-Oeste, tiveram 4 residentes inscritos, 4 fizeram a prova, era 2 R1 e 2 R2. Aí aqui, ó, eu tenho a divisão, nessa parte aqui inicial, ó, de como é que foi a minha instituição, como é que ela ficou em relação à região e como é que ela ficou em relação ao Brasil. Como é que o meu R1 foi? Como é que ficou essa minha nota em relação do R1 com a região e como é que ela ficou com o Brasil? Então, por exemplo, eu posso ver aqui nessa instituição, os R1s tiveram um desempenho maior do que a média nacional. Em contrapartida, os R2 tiveram um desempenho bem aquém da média nacional. A gente pode já estar vendo aqui, para a gente poder identificar. Aí aqui eu tenho, né, como é que eles foram na prova passada e nessa prova agora, tá? Então, o meu R2 lá, embora ele tenha sido menor do que a média nacional, né, a gente vê bem nitidamente aqui que ele teve uma diminuição de acertos. E o R1 aumentou o acerto, saiu de 66 para 68, tá? Então, aqui eu tenho essa noção. E aqui eu tenho uma distribuição de nota de como os residentes estão em relação ao país. E mais embaixo, aí eu tenho a divisão por área temática. Então, por exemplo, quanto que o R1, doença celíaca e nutrição, né? A instituição ali acertou 62%, o Brasil acertou 70%. Então, aqui eu estou tendo uma dificuldade nessa área que eu tenho que estar trabalhando. Eu consigo identificar isso. E aí depois eu tenho embaixo aquilo que a gente falou do cenário de atuação. Se é referência, se é ambulatório, se é urgência, etc. Para a gente poder estar trabalhando em cima. Então é mais ou menos dessa forma que vocês vão estar recebendo a, o, o boletim de desempenho deles na prova desse ano.
tá? Vai ser passado dessa forma para vocês. Ana, tu querias fazer um comentário? Américo, eu fiquei muito feliz da sua explicação de como que foi pensado o teste. A gente vê que tem muita ciência por trás, tem todo um estudo por trás do teste de progresso, e fiquei muito feliz de ver que é assim que a coisa acontece, tá? E na fala da Penha, o que eu vejo? Que bom que a gente tenha acesso a esses resultados, que a gente possa fazer essa análise interna do programa, o que precisa melhorar, onde que está acontecendo o programa. Porém, de novo, eu acho que a gente não pode ficar à mercê de uma característica do serviço especificamente. A gente precisa ter como base uma matriz maior que venha enquanto federação, de novo, né? Eu acho que tem que vir daí. Porque é isso, tá, meu serviço é forte em doença inflamatória e hepatologia, e aí eu vejo lá, o aluno foi mal em manometria, tá, mas o quanto que eu preciso melhorar? Né? De novo, vem na base. O quanto que eu preciso melhorar de pâncreas? Está na base. Acho que o diagnóstico, né, Penha, é fundamental. Hepatologia, o que está acontecendo? Se sempre pontuou bem, isso é interno. Mas a gente tem que ter uma base maior enquanto federação para eu buscar. Será que eu preciso despender tanto esforço, sei lá, não sejam menores, baseado nesse estudo que o Américo falou, em termos de prevalência, importância clínica, o que meu residente precisa saber? Será que eu preciso despender tanto esforço numa doença rara, que agora está na moda, doença rara? Enfim, será que é isso? Entendeu? Então, eu, de novo, reforço da importância desse momento e que a gente possa, aí sim, pegar o resultado, Penha, fazer essa análise interna, mas também ter esse respaldo e essa possibilidade de discutir externamente. Porque a gente tem vários Brasis, como a gente já falou, mas minimamente o nosso residente tem que sair meio coerente, porque ele vai prestar a prova de endoscopia, ele vai prestar hepatologia, ele vai prestar sei lá o quê. Então, ele tem que estar equiparado com, acho que de uma forma básica ali, uma matriz básica, tem que vir. Estou pondo serviço nas costas de vocês, mas tem que vir dessa federação, né, para que a gente possa trabalhar junto. Com certeza, mas olha só, federação é você também, e a gente vai colocar os supervisores também para trabalhar. A gente sabe disso, nós só estamos começando a caminhar. Não, sem dúvida, sobra para nós que estou aqui, mas tudo bem, vamos junto. Ana, uma coisa que você tinha falado em pequeno grupo, de querer participar. Isso é tudo que a gente quer. Quanto mais preceptores estiverem participando na elaboração de questão, na estruturação, na realização do teste de progresso, melhor. Porque aí, assim, eu vou ter uma coisa com uma representatividade maior. Como a gente discutiu em pequenos grupos, se o meu preceptor está engajado, ele vai engajar o residente. Então, a gente vai ter aí um crescimento, uma troca muito maior. Então, quanto mais os preceptores quiserem participar, estamos super abertos, porque assim, nós não queremos fazer com que isso fique na nossa mão, porque senão isso não vai crescer, tá? Tudo isso que você está perguntando agora, a gente está começando a dar os primeiros passos. Tá As maravilhoso. aí vão ser com certeza um ponto muito importante nisso, mas assim, para a gente poder chegar lá, é uma coisa. Quando a gente começou a discutir isso aí, eu sempre disse assim, principalmente quando eu estava na comissão de ensino e depois na direção de ensino, eu disse assim, eu tenho dois grandes objetivos: formação de preceptor e avaliação, um teste de progresso para os residentes. O que a gente vai fazer? As duas coisas é difícil. Aí a gente conseguiu trabalhar numa que a gente conseguiu viabilizar melhor. Mas não quer dizer que a gente tenha desistido das outras coisas. Tanto é que está aqui. Essa semana ainda estava conversando com o Jofre. O Jofre, e aí, vai ter muita gente? Eu falei, Jofre, não vai ter. Mas a gente tem que ir malhando em ferro frio, criando esses fóruns, brigando para ter um espaço nos eventos nacionais, porque aí a gente vai gerar uma cultura de ensino da gastroenterologia dentro da federação. E essa cultura só vai vir com a participação de todo mundo, né? São todos muito bem-vindos para poder participar com a gente nisso aí. Até porque, assim,
a gente também tem que ter uma ideia de como a coisa está acontecendo, porque a gente idealiza, mas a gente tem que ver o feedback, né, disso, de como está acontecendo lá na ponta, né? Eu tenho dos meus residentes, né? Então, assim, os meus residentes são super empolgados com isso, né? A minha... Eles começaram o R2 agora, né? Ah, não, doutor, eu estudei o tempo inteiro porque eu quero tirar meu bônus para a prova de título, né? A outra, ah, não, olha, o nosso programa teórico é feito pelos residentes. Então, por exemplo, na última aula que a gente estava tendo de colite isquêmica, a residente falou: olha, eu nunca tinha visto falar nesse negócio quando eu entrei na residência. E aí, na primeira prova do teste de progresso que eu fiz lá, como estava começando, caiu uma questão de colite isquêmica. Aí eu fui estudar para ver o que, que era. Aí eu vi que é assim, 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 assado. Então, assim, a motivação para ele entender isso aí. Então, assim, como eu sempre digo para eles, assim, eu não estou interessado na nota de vocês, porque essa nota não é uma nota real. Ela tem que ser avaliada em vários parâmetros. Eu estou interessado em saber o que vocês estão tendo dificuldades, porque é em cima disso que eu vou conseguir trabalhar para melhorar para vocês. Então, a nossa intenção sempre é muito isso, né? E nós não somos donos da verdade. A gente está trabalhando e tentando construir isso, né? Ô, Mérico, quando eu falei que eu quero participar, eu não quero trabalho, não, gente. Eu não quero fazer questão, não quero fazer nada disso. Não foi isso que eu quis dizer. Mas brincadeiras à parte, claro que eu estou à disposição, mas assim, é mais desse envolvimento, sabe? Desse entendimento, porque isso eu acho que contribui no engajamento, inclusive. Né? O que eu falei no nosso pequeno grupo. O supervisor, quer dizer, eu estou entendendo o teste de progresso, o papel da FBG nesse processo agora, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, são 20 anos de docência ali, de preceptoria. Então, é isso, um teste de progresso? Ah, ok, não, mas não precisa fazer não, você entendeu? Então, acho que faz parte desse... participar nesse sentido, assim, de entender o trabalho de vocês, que para mim hoje ficou claro, o trabalho por trás, ficou lindo, né, entender isso e que a gente realmente possa se fortalecer e que possa contribuir, foi nesse sentido, mas trabalho eu não quero não. Não, mas assim, o que a Brincadeira. gente quer, Ana, assim, isso, a participação sua, do Guilherme, da Fran, do José Milton, isso é tudo que a gente busca. Porque a partir do momento que a gente consegue estar explicando, mostrando, demonstrando a importância disso, a gente vai estar construindo. Então, assim, vocês já trabalharam, você indo lá de manhã para poder ver a aplicação da prova, isso é um trabalho. E quando você consegue se contaminar com essa ideia, você já está trabalhando com a gente. Você já está divulgando isso para o teu residente, você já está reforçando isso com ele. Então, assim, o trabalho aqui é um trabalho de vários aspectos, né? A gente tem o trabalho manual de idealizar, de trabalhar, de fazer questão, etc. Mas temos também todo esse trabalho de ver, participar, de entender e assim, de retornar isso, aproveitar o que o teste de progresso tem para vocês utilizarem isso dentro do serviço, na formação do residente, na estruturação do residente como um todo. E vamos estar trabalhando para que esses detalhes, essa parte, a gente consiga fortalecer a federação também a participar disso. Como o Guilherme falou lá no nosso pequeno grupo, por exemplo, para anestesia e para SBOT, é muito maior o desempenho deles na prova do título, da especialidade, do que a própria nota do CRM, da Comissão Nacional. Por que que eles têm isso? Porque eles trabalharam e conseguiram estruturar isso. De repente, daqui a algum tempo, né, todo mundo dos serviços vai querer que a federação vá lá, avalie o serviço dele, credencie o serviço. O residente vai querer terminar a residência com um certificado de que ele fez a prova, etc., que ele participou, né? Isso vai facilitar a vida. Eu sempre digo para meus residentes, a prova de título é um pouco mais fácil do que vocês estão fazendo no teste de progresso, né? E é o mesmo modelo de aplicação e o mesmo modelo de questões.
Então, vocês já estão trabalhando para o bem do teste de progresso, estão participando com a gente aqui de manhã, né? A gente já passei até um pouquinho do tempo aqui, né, que a gente tinha programado, mas assim, eu acho que justamente essa é a grande, o objetivo aí. Eu deixo um tempo aberto aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser fazer alguma pontuação, tá aberto aí para a gente poder estar trabalhando para terminar aqui também, né? Eu só vou comentar que, na verdade, é uma meia-culpa nossa aqui, e, mas não posso deixar de falar, porque o rei, no meu caso, o rei está nu, porque eu tenho que perguntar quando é que foi o último, quando é que é o próximo. Eu estou bem perdido, eu sei que a culpa é minha, mas sempre um pouquinho de mais de divulgação talvez também tenha sido falha, pelo menos para chegar. Fica o depoimento que aqui não chegou direito a informação. Mas eu gostaria de saber do próximo, que no próximo os meus vão participar sem nem que seja presencial na minha casa, e eles vão vir às 6:30 da manhã para fazer a prova. Mas só me desculpe que eu vou ter que bancar aqui o ignorante, perguntar como é que está o status, quando é que foi o último, quando é que é o próximo. O anterior que a gente fez foi agora em maio. Foi dia 23, né, de maio? A gente fez? Isso, vinte e vinte e três de três de maio. maio. Fez. Aham. E o próximo está programado para dezembro. Isso. Vai ser dia 5. 5 de dezembro, 5 né? de dezembro. 5 Uhum. de dezembro. Então, Isso. essas foram as duas datas. Entra um pouco naquela dificuldade que você falou, Ana, mas a gente estava com uma dificuldade muito grande de fazer em janeiro, fevereiro, que muitas das vezes os residentes estão de férias, etc. É uma coisa um pouquinho complexa. A encontrar a data ideal para essa segunda prova ainda está sendo um pouquinho difícil, né? Então, a gente jogou para dezembro, porque a maioria dos programas que vão fazer prova de residência já devem ter feito as provas de residência, né? Para poder tentar fazer aí. Mas está marcado já para o dia 5 de dezembro o próximo teste de progresso. E fica sempre mais ou menos assim, né? Nós estamos tentando definir esses 2 meses aí como os meses da realização, né? Maio fugindo do DDW e dezembro logo depois da SBAD, né? Então a gente, no começo de dezembro, tentando fugir das festas, das provas, a gente fica ali procurando a melhor data para fazer, né? Eu acho que a gente podia, o Thiago pediu aqui para a gente abrir as câmeras para fazer uma foto A e última sugestão que eu tenho é a mais difícil de todas, que ah, é unir, né? O ser humano tem a tendência a dividir. Agora vai ter, tem já Sociedade de Doença Inflamatória, que daqui a pouco quer virar especialidade. Então, a tendência é a gastro se dividir, não se unir. Mas eu acho que deveria se considerar fazer um teste de progresso em conjunto com a SOBED. Ia ganhar mais adesão também. Fica a sugestão. Embora do nosso lado, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, do nosso lado, a gente sempre esteja convidando eles, e eles nem sempre participam das nossas iniciativas. Mas eu acho que teria bastante, né, lógica, e talvez até estimulasse a participação, fazer a prova junto. Em Guilherme, eles fizeram já o segundo teste de progresso agora, mês passado também, tá? Quando eles foram estruturar o teste de progresso, até a gente reuniu com a equipe da diretoria da SOBED, justamente já mostrando como a gente tinha feito, como é que a gente tinha trabalhado o início do teste de progresso, que para poder justamente colaborar com eles nessa elaboração, né, do teste de progresso. Aí, essa aproximação, de repente, a gente pode estar trabalhando alguma coisa de uma forma sem deixar isso que a gente está fazendo, né? Algo nesse jeito, assim.